Hoje o Let's Surf é com Tainá Hinkel, campeã da segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf em Natal. No papo, Tainá comenta a caminhada até o lugar mais alto do pódio, deixando grandes nomes para trás e anotando a maior nota e somatório da competição. Também falamos sobre como foi disputar o Challenger Series ano passado e sua experiência olímpica, nas temidas ondas de Chopo, no Tahiti. Um episódio com muita maturidade de quem está apenas no começo de carreira. Então já solta o like, se inscreve aqui no canal e se liga no papo. Tainá, prazer te receber aqui mais uma vez no Let's Surf. Obrigado por topar mais esse papo. Tô muito feliz em estar aqui hoje. Obrigada aí pelo convite e vamos que vamos. Para quem não acompanha, tá chegando aqui agora. Tainá já teve aqui pouco mais de um ano, foi em março ali do ano passado, quando a Tainá era atual campeã brasileira, atual campeã sul-americana, com vaga no Challenger, e dessa vez não é diferente, assim, volta em alta, digamos também, porque Tainá é a atual campeã acabou de ganhar, né, a segunda etapa do Circuito Banco do Brasil de Surf, que rolou ali em Natal, é a líder isolada do QS sul-americano, teve vitória em Saquarema, teve terceiro lugar em Maresias, enfim, volta num momento também iluminado, digamos assim, né? Ótimo momento, né, Tainá? Como você está se sentindo nessa temporada? Essa temporada tem sido especial, assim, pra mim, porque o ano passado foi um ano super corrido, de vários eventos, eu tive que viajar bastante, então até então foi um ano bem intenso, assim, pra mim. Eu tava vindo de poucos campeonatos mais no Brasil, alguns internacionais também, mas não com tantas viagens como foi o ano passado. Aí foi com Olimpíadas, Challenge, tudo juntou bastante coisa, então foi bem corrido pra mim. Até não consegui ter esse tempo, assim, pra poder me reconectar e tudo mais, foi muito aprendizado, inclusive. E esse ano eu busquei vir tranquila, tentando fazer os campeonatos da melhor forma, né? Tentando performar. E tem sido legal, assim, foi um início de ano super especial pra mim. Comecei no evento aqui em Floripa, então do lado da minha casa já foi tranquilo, assim, tive um bom resultado e, enfim, fui emplacando bons resultados aí nesse início de ano. Então tem muito mais por vir, acredito eu, que o ano tá só começando de competições, né? Então. Enfim, tenho treinado bastante e tô buscando fazer o meu melhor nas baterias. Boa, boa. E aí, bom, vamos falar um pouco então de Natal, né? Que foi o que rolou de mais recente, ali a segunda etapa, como eu falei, do Circuito Banco do Brasil. Será que se eu fosse definir uma palavra, tava tudo encaixado, tudo ornou, Tainá, nesse evento para você? Como que você tava se sentindo chegando lá, sentindo a atmosfera? Já dava lá no comecinho do evento, já dava para sentir que ia tudo ornar como ornou, encaixou, assim, encaixou tudo, parece que foi tudo perfeito para você. Foi um evento muito irado, assim, fazia bastante tempo que eu não ia surfar em Natal. O ano passado eu participei do festival que teve, mas eu não competi, então acabei tendo uma viagem curta pra lá, mas é um lugar que eu sempre gostei bastante, a aguinha é quente, as ondinhas são boas, então sempre me identifiquei com isso e isso sempre me ajudou, né, de alguma forma, a performar bem naquele tipo de onda. E não foi diferente dessa vez, quando eu cheguei lá, já estava me sentindo super bem, conectada e tudo mais. Eu busquei mesmo fazer boas escolhas nas baterias, escolher as ondas certas, que eu vi que era o que estava mais definindo. E foi um evento super legal, assim, uma estrutura muito boa. E tem sido eventos muito irados, né, do Banco do Brasil. Eu sempre gosto muito de participar, desde quando eu fui a campeã do circuito. Então, é, tem sido eventos que animam bastante de você competir, sabe? Então eu cheguei super animada lá, tentei me conectar bastante com as ondas e deu tudo certo, assim, fui passando bateria por bateria. Acredito que quando a gente tá bem treinada, cabeça boa, as coisas vão acontecendo, né? E eu ia falar, bom, Tainá correndo o evento da casa, né? Porque para quem não sabe, Tainá também é patrocinada pelo Banco do Brasil. Então é atleta da casa. Digamos, ano passado você foi lá porque foi o evento que o Ítalo correu, né? Então eles trouxeram todos os atletas que são patrocinados. Foi, pô, uma puta festa. Eu até separei pra gente falar um pouco de estrutura dos eventos mais pra frente, mas falando do campeonato,
só pedreira, né? O nível tá altíssimo, assim, se a gente for ver, obviamente, desde o começo, mas pegando ali também a partir das quartas, né? Juju, atual campeã brasileira, Daniela na semi, que, enfim, tá no Challenger também, ganhou Maresias. Bom, Laura na final, que também segue o momento da Laura também incrível, assim. Não tem vida fácil, né? Esse QS, né, Tainá? Com certeza, todos esses eventos assim de surf, as meninas vêm evoluindo muito, os homens também estão surfando muito, então o nível tem sido cada vez mais alto, né? A gente sempre tenta buscar fazer as melhores performances, escolhas nas baterias, até porque isso são partes cruciais que definem o título do evento, então foi isso que eu busquei, né? Acho que todo mundo que tá ali tem um potencial incrível, então para poder estar performando bem, tem que fazer as escolhas certas, não tem jeito. Então, é isso que eu busquei. E realmente tem sido um nível muito bom, assim, do surf brasileiro em si. Tá cada vez melhor, sul-americano, na verdade. Então, tá vindo forte aí. E, enfim, as meninas do mundo inteiro, né? A evolução do surf tem sido algo diferenciado ultimamente, né? Exato. E, bom, quando que você teve algum momento do campeonato que você sentiu que você falou, pô, acho que vai ser pra mim, tá tudo alinhado. Eu falei com o Israel foi campeão do masculino também, eu gravei com ele recentemente, depois da conquista, e ele falou lá do momento dele, que ele falou, cara, ali, quando eu passei aquela, eu falei, opa, peraí, acho que tô me sentindo bem, tá encaixado. Teve algum momento, assim, que você sentiu, você falou, pô, vai dar. Assim, todo evento eu busco sempre tentar me conectar com as ondas, tentar me conectar com as escolhas ali das ondas principalmente, para poder me deixar mais confortável, né? Quando eu estiver na bateria, assim, tiver com a prioridade, poder saber, pô, essa onda é a onda boa, essa é a onda que eu tô buscando. Então, eu sempre tento buscar essa conexão principalmente, sabe? E ali não foi diferente, desde o início eu tava tentando ver qual que era a onda certa, ver o posicionamento para poder, já que eu tava me sentindo bem, independente, né? Esse ano eu venho me sentindo cada vez melhor, então, claro que os anos nas competições também vão amadurecendo, a gente vai ficando mais cascuda, né? Mas, claro que a vida de atleta são de altos e baixos, então nem sempre é fácil, né? Mas eu tentei buscar sempre isso nesse campeonato, sabe? E não pensei muito, assim, sendo bem sincera, de vencer ou não. Eu tava buscando mais passar bateria por bateria, assim, tava focando ali no momento e, como eu te falei, tentando desde o início reconectar comigo o tempo inteiro, assim, pra poder me senti bem e quando veio as ondas certas, eu sabia o que eu precisava fazer, a onda que eu precisava escolher. E, enfim, fiquei tranquila, assim, em questão disso. Busquei focar em mim, como eu tento fazer a maioria dos eventos, né? Às vezes a gente não consegue muito bem, mas é o que eu sempre tento buscar. Boa, e aí, bom, só para quem não acompanhou, o desempenho da Tainá foi excelente, né? Como eu falei, bateu a Juju nas quartas, bateu a Daniela Roças, a peruana, na semi e bateu a Laura Halpe na grande decisão. Tainá, me corrija se eu estiver errado, mas fez a maior nota do evento entre homens e mulheres, né? Não é nem Sim, só das mulheres, entre homens e mulheres. Foi um 9,5 na semi, isso. contra a Daniela, e também fez o maior somatório, né? Essa semi também foi o maior somatório do evento, né? A semifinal realmente ali foi um início de dia, né? Se eu não me engano, a minha foi a segunda bateria do dia, então eu já comecei bem. Isso, de alguma forma, me deu um ânimo, assim, pra final, apesar das condições terem mudado bastante. Foi uma bateria com poucas ondas, então foi difícil essas escolhas, mas realmente, assim, eu consegui fazer boas performances durante esse evento, fiz a maior nota, o maior somatório, então a questão de escolher as ondas certas estava dando certo, porque Deu era certo. algo que estava definindo bastante, eu percebi desde o início, porque as pessoas muitas vezes assistem pela internet e não sabem como que é a realidade, né? E isso muda bastante de acordo com como que tá o evento, e foi o que eu busquei desde o início lá. Eu tava sempre vendo que as escolhas das ondas estavam fazendo bastante diferença e para poder fazer uma melhor performance ali. E desde o começo foi a minha busca principal, assim. Então, realmente essas notas não vieram à toa, né? Foram ondas da série, ondas
que as condições não estavam tão fáceis, mas é uma onda muito legal de surfar. Boa. E aí a gente falou até um pouquinho de estrutura, né? A gente relembrou a etapa de Natal do ano passado, que foi assim, absurdo, né? Bom, a presença do Ítalo também engrandeceu o evento, que lotou a praia e tudo mais. Mas esse ano também parece que não ficou, mesmo não tendo o Ítalo, enfim, um grande nome e tal, mas também parece que não ficou a desejar, né? Não deixou nada a desejar. E isso é o que eu tenho ouvido de muita gente, assim, não só sobre essa etapa de Natal, mas o QS, os eventos do QS em geral que são organizados aqui no Brasil, e mais especificamente até essas etapas do circuito Banco do Brasil em si, a estrutura que tem, por exemplo, como estava em. Bom, o Saquarema não era, né? Mas o Maresias foi a primeira etapa, agora em Natal a segunda. É, você que já corre há um tempo aí, dá para notar também essa evolução de estrutura, enfim, de evento mesmo que tá rolando no Brasil. Com certeza, tá em ascensão e crescimento bastante assim, essa questão dos eventos. O surf tá cada vez um esporte mais, eu poderia dizer assim, famoso, né, entre as pessoas, sendo um esporte que os pais estão incentivando, então tem sido, tem sido um tempo de crescimento, assim, pro esporte, sabe? E de reconhecimento também. Então, os atletas estão passando a ser mais que atletas, ídolos, então isso faz muita diferença, né? E também as estruturas dos eventos, a valorização dos atletas, isso chama público também. E o principal também é a divulgação do evento em si, por ser um evento maior, né? Realmente, todos os casts, assim, cada vez melhor em questão de público, em questão de estrutura e tudo mais. A gente teve o exemplo ali que tu falou sobre Natal do ano passado, foi um festival que não teve só o Ítalo, mas muitos outros atletas do Banco do Brasil também. Raíssa Leal, o Isaquias, uma galera olímpica, né? E eu tava lá também, então foi super especial. Eu acabei de não competindo esse evento, optei por aproveitar o festival do patrocinador, já que foi um festival incrível, assim, ficou marcado na história. Eu fui, inclusive, esse ano agora que eu venci lá na agência do Banco do Brasil e eles só falavam sobre isso. Tipo, Da foi hora. algo que marcou, assim, pra Natal ali. Então, e realmente foi super legal, né? Mas esse ano não deixou a desejar, o público tava lá presente, foi muito legal, foi um pouco diferente, claro, né? Porque festival, pô, muitos atletas ali Sim. famosos, chama bastante, né? Maresias também foi um evento que chamou bastante gente, assim, Os foi shows, né, que os eles arrumaram em shows, a Maresias galera toda também. é, querendo assistir, né, buscando bastante esse entretenimento, então foi incrível e tem sido um crescimento especial, assim, porque o que o Banco do Brasil tá fazendo, a forma que tá apoiando, tem feito toda a diferença pro surf brasileiro. Da hora, demais. Bom, para quem não sabe, bom, eu falei até um pouquinho ali na introduçãozinha. Tainá, então, seguindo, Tainá venceu o Saquarema, né? Que foi Saquarema abriu a temporada do QS 25-26, né? Se eu não me engano. Exatamente, foi a En- primeira etapa. Então, então Saquarema 6.000, então 6.000 pontos na conta dela. Terceiro lugar em Maresias, que era outro 6.000, mas enfim, fez um terceiro lugar, ótimo resultado. Vitória no 4.000 de Natal. Acho que não sei, né? Vou até te perguntar se era a sua prioridade, imagino que era, mas voltar ao Challenger é uma volta muito bem encaminhada, digamos assim, né? Assim, obviamente ainda tem muita água para correr, a gente sabe disso, mas acho que se lá atrás, no começo do ano, sei lá, eu virasse para você e falasse, Tainá, você vai terminar com as três primeiras etapas com duas vitórias e um terceiro, acho que você ia falar, me dá o papel que eu assino na hora. Com certeza, as vitórias, assim, são sempre muito especiais, né? A gente aprende bastante em todo esse processo. E realmente, assim, o challenge foi meu primeiro ano, o ano passado. Eu acredito que tenha sido um ano super difícil para mim, em questão, assim, de adaptação. Eu não digo nem em surf em si, sabe? Mas é porque eu tava na questão das Olimpíadas também, e eu tive que abdicar de muitas coisas e viajar bastante para esses lugares. E cada pessoa é uma pessoa, né? Eu tenho um pouco dessa necessidade desse tempo para poder me reconectar comigo. É,
acredito que isso faz toda a diferença para um atleta, para fazer boas escolhas, ter boas momentos, bons momentos, né, e Aham. motivações ali. E então o ano passado foi um turbilhão de coisas do nada, minha vida, tipo, virou muita coisa assim e era meu primeiro ano de challenge também, então mais isso. E foi difícil assim pra mim, mas agora esse ano as coisas estão se alinhando novamente. Meu objetivo principal acredito, em questão das vitórias que são super importantes, né? Em questão de pontos, em todas as questões, na verdade. Mas o principal que eu tenho buscado para esse ano é o que eu venho buscando nos últimos tempos, é performar da melhor forma nas baterias, me encaixar, fazer boas escolhas, até porque o título é consequência disso, né? Então eu não tenho definido, que meu objetivo principal é isso, aquilo. Claro que a gente vai pelos eventos das pontuações e tudo mais, mas eu não tô buscando assim uma coisa específica. Eu quero mesmo os eventos que eu tiver performar da melhor forma, fazer um bom surf, boas baterias e passar uma por uma. Então, independente do nível de evento ou qualquer coisa do tipo, eu sempre tento buscar essa questão de fazer o meu melhor surf mesmo. Então, esse ano foi uma abertura de temporada especial, assim, pra mim, super necessária e também eu me dediquei bastante, então eu busquei o tempo inteiro fazer isso. E tem muita coisa para acontecer, são vários eventos, mas meus objetivos principais mesmo é poder estar performando da melhor forma em cada bateria que eu tiver. Então, isso de alguma forma pode me levar ao challenge ano que vem e eu espero fazer boas performances da melhor forma. Demais. E aí eu ia te perguntar justamente do Challenger, que foi o seu primeiro ano, né? Você já tinha corrido etapas do Challenger, mas não o circuito completo. Talvez, como não deve ter sido como você esperava, como você já falou, não sei que expectativa que você tinha para esse Challenger do ano passado. Mas quando você fala que, obviamente, adaptação muito nova, tem idade, mas alguma coisa te surpreendeu nessa disputa do Challenger? No sentido de, não sei, de nível de competitividade, ou foi de repente, isso que você falou de logística, de chegar nos lugares e muita viagem, e talvez, sei lá, não conseguir, isso que você falou do seu momento, de estar ali, de repente, mais alinhada com você mesmo. Que deu para tirar de experiência do Challenger e se alguma coisa te surpreendeu, justamente, sei lá, picos ou viagens ou a logística de fazer um mini tour, né? Porque o Challenger é basicamente um mini tour ao redor do mundo. Que dá Nem para diria tirar mini, mais do Challenger? nem diria mini, porque, olha, em questão de valores é a mesma coisa e questão de etapas também. Então, tipo, real, Exato. assim, é praticamente um tour, né? Só que da segunda divisão. Mas eu acho que em questão de E vai experiência, aumentar, assim, né? E e tá aumentou já esse aumentando, ano exato. aqui. Em É. questão de experiências, assim, foi super importante pro meu crescimento, né? Eu já tive várias fases, porque não sei como a maioria das pessoas sabem, acredito eu, que eu surfo desde pequena e tô competindo há muitos anos já. Então, apesar de eu ter feito atualmente agora 22 anos, eu tô há muitos anos já na competição. Então, eu já fiz, antes de ser challenge, eu já competi em algumas outras etapas ao redor do mundo. Então, eu tenho essa experiência em questão de viagem. Eu acredito que nem seja sobre nível e tudo mais, sabe? Eu acho que a partir do momento que você conquista uma vaga para estar ali, eu acho que essa questão do nível você tem, sabe? Nível de competição. Eu já fiz boas baterias com várias meninas que muitas vezes já estão no CT, por exemplo. Então, eu acho que a questão do nível é mais sobre acreditar em si mesmo, porque tá ali, bateria é isso, né? A competitividade é super importante e o principal são, acredito que pro challenge ali são escolhas certas, sabe? Ondas certas e não só pro challenge, mas para qualquer campeonato, né? Quando você pega a onda boa e consegue fazer o seu melhor, a chance de ter uma nota alta e poder estar avançando as baterias é muito grande. Então, eu acho que pra mim, assim, o principal mesmo foi o fator de ser muitas coisas ao mesmo tempo, sabe?
cada atleta tem sua característica, né? Quando eu era mais nova, até me confundia um pouco sobre isso, porque às vezes até buscava fazer o que outras pessoas faziam também, sabe? Que eu Uhum. achava que falavam que era certo pra mim, sabe? E com o tempo e a maturidade, eu fui descobrindo que nem todo mundo é igual. E que o que funciona pra um não funciona pra outro, e fui descobrindo coisas que pra mim funcionavam muito mais do que eu ficar fazendo algo que todo mundo fazia, sabe? Então, Sim. busquei me adaptar àquilo que me fazia bem o tempo inteiro, assim. E claro que um atleta não são todos os momentos que são fáceis, né? A gente passa por fases que talvez não esteja tão bem, que acontece também, né? Tá lidando ali com o mar, mas essa minha busca diária tem sido, como eu falei, sobre me conectar com as ondas, poder fazer as escolhas certas. E eu acho que pro challenge isso faz a diferença, sabe? Para todos os outros eventos que estiver participando. Eu sou uma pessoa competitiva desde que eu me entendo por gente, então eu acho que o principal é poder saber deixar fluir isso, sabe? Dentro de você, poder fazer o que já tá no seu instinto mesmo, sabe? Então, pra isso eu sempre busco o meu tempo, assim, pra poder conectar com o mar, conectar com a Tainá mesmo de dentro e poder fazer as escolhas certas. E pra isso eu preciso estar bem, sabe? O ano passado foi um ano que eu tava do nada aconteceu muita coisa, sabe? Eu tive que lidar principalmente com medos que eu tinha dentro de mim que eu não sabia. Então, tipo, algumas inseguranças que eu descobri que eu tinha, assim, questões de também experiências novas, né? Eu fui pra uma Olimpíada no Intiarrupa, um lugar que eu não conhecia. Então, eu não tinha essa experiência. Eu tive que aprender muitas coisas ali no momento, sabe? Me adaptar. Eu tava Aham. sozinha. Então, tipo, coisas que mexeram um pouco comigo, que eu não tava tão acostumada. E, obviamente, isso fez toda a diferença pra mim no challenge, sabe? Eu viajava de um lugar pro outro, porque eu fui, enfim, com essa questão de querer evoluir Não também dava um tempo de respirar, para as né? De ter Olimpíadas, exato, aquela. psicologicamente, mas tanto quanto em todos os sentidos, sabe? Então eu me senti um pouco sobrecarregada em questão disso o ano passado e eu sabia que isso estava acontecendo. Por isso, esse ano eu busquei fazer dessa forma um pouco mais tranquila também. E eu acho que isso define muita coisa, assim, pra mim, sabe? Como eu falei, é muito individual, né? Cada pessoa tem uma forma de lidar com as coisas e uma forma que seja melhor pra um, pode ser que seja pior pra outro. Então, pra mim, eu sinto que é algo que funciona. Então, o ano passado foi assim, mas esse ano eu também tenho consciência disso e busco melhorar, né? Boa. Você falou algumas coisas que eu tenho reparado que você tem falado aqui no nosso papo. Obviamente, você falou que você começou muito cedo sobre esse momento, a parte psicológica, essa parte que você disse que você precisa de. A gente vê, você falou que fez 22 anos, mas, assim, obviamente dá para ver uma Tainá muito madura, assim, apesar da idade, para quem ouve, eu que tô te ouvindo falar, eu sinto uma maturidade. Não, que não é muito normal para quem tem 22 anos, talvez 22 anos você nem espera alguém com uma maturidade tão grande assim, mas talvez seja reflexo disso, de ter começado muito cedo, de já estar acostumado, de já ter tomado muito na cabeça, provavelmente, já deve ter calejado bastante. E aí eu aproveito e te pergunto disso, de ter começado muito cedo, de talvez já ter tomado muito na cabeça, de já estar mais madura. Como que você encara pressões internas com você mesmo de resultado? Principalmente agora, vamos recordar aí que você veio de um ano aí de 2023 absurdo, né, digamos, onde você fez a rapa em tudo e lá em cima, e 2024 que de repente, não dizendo que foi ruim, mas em termos de resultado, talvez tenha te decepcionado um pouco, não sei se esperava mais, o Challenger avançar um pouco mais em algumas baterias, ou mesmo a questão da Olimpíada, e isso obviamente deve mexer com o psicológico, como você tem falado. Como que você trabalha isso internamente para talvez não se cobrar tanto, não se botar tanta pressão, não deixar isso puxar, de repente te afundar mais, não sei, tentando entender um pouco dessa Tainá de 22 anos, mas tão madura, de como que balanceia isso, com frustrações, com um ano super bom e de repente algumas frustrações que de repente não estava esperando, não estava acostumada. Como que é isso para você? Então, sobre essa questão, assim, eu comecei a surfar muito cedo e a competir.
Ah, muito cedo. Então, eu tenho bastante bagagem nisso e eu passei muitas coisas que realmente mexeram muito comigo, né? Eu tive uma cirurgia na coluna e então isso me ensinou muitas coisas, sabe? Sobre esses processos todos que eu tive que me adaptar quando muito mais nova. Foi difícil pra mim porque é quando você tá no início ali de uma adolescência, por exemplo, você não tem consciência de muitas coisas que você realmente não tem que ter porque não tem idade pra isso e você já tá adquirindo uma responsabilidade que talvez ainda não seja o momento, sabe? Isso é muito individual e até então eu não tinha esse pensamento, sabe? Eu achava que era meio que algo engessado e que se a pessoa tinha talento era obrigada a fazer tal coisa porque isso é dar certo e etc, sabe? Eu vejo isso para muitas outras pessoas acontecendo, às vezes acontece para um, para outro nem tanto. Eu acho que eu respeito muito, na verdade, essa questão do individual, cada um tem sua própria experiência e vai aprendendo no seu tempo certo, né? E isso foi super importante para mim, porque nesse processo todo eu aprendi muito que nunca era sobre o que os outros estavam pensando sobre mim, assim, sabe? O que o outro acha que você tem que fazer isso, que você tem que fazer aquilo. Tipo, pra mim, assim, até então, no início, me machucava um pouco, assim, sabe? Essa ideia de que me Aham. fazia sentir pressionada. Mas com as coisas que eu passei na minha vida, eu aprendi muito que o principal eu tenho que estar bem comigo. Então, independente do surf, independente do que seja, assim, dar certo na vida, não é você fazer exatamente o que todo mundo acha que você tem que fazer, e sim o que você se sente bem fazendo. E depois que eu entendi que isso era o mais importante pra mim, as coisas ficaram um pouco mais claras e literalmente não me senti mais pressionada, porque realmente esse processo é meu, sabe? Então, eu sempre amei surfar desde criança. Então, cresci aqui na Guarda do Embaú, eu aprendi a surfar aqui e minha família inteira praticamente respira surf, né? Então, para mim isso é o mais importante, sabe? Sempre foi surf de alma, independente de competição. E eu demorei um pouco pra descobrir um pouco isso aí, né? Porque é normal, isso pode acontecer. Mas, claro que não é algo que o tempo inteiro a gente tem consciência sobre, né? Porque às vezes é normal que a nossa cabeça não esteja tão bem, já que às vezes a gente não tem esse tempo pra poder se reconectar e tudo mais. Eu acho que isso acontece em todo ser humano. E para um atleta não é diferente, né? Mas em questão de pressão e tudo mais, é algo que eu tento sempre lidar dessa forma, sabe? Tipo, independente do resultado, eu tento buscar dar o meu melhor. Pô, eu não consegui, por que que eu não consegui, sabe? Eu tento perguntar pra mim, eu fiz o meu melhor, fiz uma escolha errada, o que que aconteceu naquele momento, sabe? Eu tava me sentindo bem, tava me sentindo, o que que deu pra isso não fluir, Aham. sabe? E depois que eu comecei a fazer esses questionamentos comigo, minha vida melhorou muito, assim, porque eu comecei a perceber que realmente aquele resultado não me definiria, sabe? E, claro, a gente tenta minimizar o erro o tempo inteiro, porque uma pessoa competidora, se ela deixar entrar isso na cabeça o tempo inteiro, ela vai estar sofrendo por algo que às vezes a gente fez o seu melhor, sabe? Às vezes é uma escolha que não foi tão boa, uma onda que você foi ruim, a de trás foi melhor, sabe? Coisas que Vida de atleta é muito ingrata, né, Tainá? as pessoas sempre elas veem quando a pessoa De ganha, competidor, né? tipo assim, ganhou o campeonato, nossa, você tá super bem. Claro que você para ganhar o campeonato tem um processo interno de você estar bem e conectado, com certeza com o Mari e com você, isso não tem dúvida. Mas se você perdeu, nem sempre você tá mal. Você simplesmente fez uma escolha errada no momento de tipo 25 minutos ou 30, sabe? Isso não define a pessoa que você é, entendeu? E aí eu acho que, tipo, as pessoas têm muito essa mania, né, de torcer pra quem tá ganhando, sabe? É literalmente. E depois que Exatamente. você descobre que a vida é meio que assim, que as pessoas torcem pra quem tá ganhando, você não se importa quando você ganha de quem tá torcendo pra você, assim, nesse sentido, né? E também não quando você perde, quando as pessoas, tipo, em cima. Porque não é Sim. importante, sabe? Você se importa com você, se você fez o seu melhor. Então, realmente, isso foi algo que eu tentei buscar o ano passado pra não ficar mal, porque pra uma pessoa competidora ter um mau resultado não é algo bom, né? Claro, você às vezes atravessa o mundo pra poder chegar lá e às vezes, bom, não teve um Sim, bom daí de resultado. cara. Mas eu consegui identificar comigo que realmente eu não tive uma melhor performance porque eu também não tava me sentindo 100%.
psicologicamente nessa Justo. questão de reconectar comigo, sabe? De conexão, Aham. porque é algo que eu sinto que é necessário pra mim. Aí as pessoas dizem, ah, mas por que que você é assim? Tipo, cara, cada pessoa é uma pessoa. Se você não Exato. precisa desse momento, ou você nem sabe se você precisa, sabe? Você vai aprender lá na frente, talvez vai conquistar várias coisas muito importantes, legal na sua vida profissional, mas nem sempre na pessoal. Como acontece com vários atletas, que, por exemplo, chegam a um sucesso extremo e às vezes estão em depressão, sabe? Aí você diz, nossa, mas você é campeão do mundo, você, nossa, e tá em depressão, você tá, sabe? Pô, a Tá, não gente tá já viu bem. muitos, Hoje em dia, recentemente, a gente já viu muitos exemplos, exatamente. inclusive, do Mas isso é PT e humano, tal. né? Tipo, hoje em dia a gente dá mais espaço a isso, sabe? Mas é algo natural, gente. Tipo, a pessoa tá ali, ela não é uma máquina, sabe? Tá lidando com muitas coisas. E às vezes nem sempre acorda da melhor forma. Tem muitas questões atrás, sabe? Então, isso foi algo que eu sempre busquei. E ultimamente tenho buscado mais do que nunca estar bem comigo, poder fazer coisas que eu fique feliz e que eu possa ter um sucesso na minha carreira muito bom, mas que também possa ter um sucesso na minha cabeça, assim, que eu não chegue a um sucesso grande, mas de ferrada de cabeça, sabe? Que as duas coisas andem juntas, que eu seja feliz nesse processo, pra mim tem sido o mais importante de tudo. Demais. Quem dera todo mundo tivesse essa maturidade, esse entendimento que você tá tendo. Imagino que deve ter sido. Falou, Imagina o começou quanto muito que eu cedo, deve ter apanhei, sido. né? E anos, imagino que você tenha um acompanhamento psicológico de anos, porque eu ia Sim. perguntar de onde vem toda essa maturidade, todo esse entendimento com 22 anos. Imagino que você já deva fazer um acompanhamento e que imagino que isso deva ser. Imagino não, né? Você já até confirmou. Tão fundamental quanto qualquer outro tipo de treino, contra qualquer tipo de treino na água, treino físico, treino na academia, a parte psicológica tá em dia. Eu acho que para um atleta é o que vai acabar definindo muita coisa lá na frente, né? Exatamente, é isso que eu tento prezar, assim, pra mim, sabe? E que às vezes eu percebo, pô, aquele resultado, resultado isolado, outro. Tipo, cara, às vezes é uma escolha que realmente, por exemplo, a minha bateria do terceiro lugar que eu fiquei em Maresias, tipo, pô, não foi uma bateria com muita onda, sabe? Eu busquei o tempo inteiro e eu não consegui realmente encontrar as ondas boas, tipo, não teve muita Sim. opção. Então, eu busquei fazer o meu melhor, claro, todo o mérito a menina que também venceu a bateria e tava num momento super conectada. E isso pode acontecer, sabe? Então não é algo que eu vou ficar, nossa, definiu. Eu Não ficar se martirizando, Exato, é nem sempre exato. você faz uma escolha errada em si. Às vezes só acontece. Mas claro, eu tento levar isso de uma forma que, tipo, não vire uma rotina também, né? De você sempre estar aceitando que o resultado aconteceu por, ai, coisas da vida. Nem sempre é. Às vezes é um erro nosso e tá tudo bem também, porque é um humano, pode errar, né? Mas aprender com Justo. aquilo ali, né? Faz parte. Por isso eu sempre prezo, como eu falei no início até aqui contigo, sobre as escolhas certas em si, sabe? Escolha de onda, que é o que a gente tem controle sobre, né? Tá o tempo inteiro escolhendo as ondas certas, fazendo a melhor manobra. Às vezes dá, às vezes não dá, e é isso, né? Mas buscar minimizar esses erros nessa questão para poder performar da melhor forma, porque eu acredito que potencial é algo muito individual sobre, assim, né? As pessoas treinam e têm uma facilidade para uma coisa X e outro para outra coisa, sabe? Então, eu acho que a conexão, a competitividade e as escolhas certas são tão fundamentais quanto o próprio talento em si só, sabe? Eu acho que todo mundo que tá ali tem potencial sim, e eu sempre tento buscar isso pra minha vida, assim, sabe? Todas as meninas que estão ali surfam muito e isso é realidade. Então, independente do nível do challenge ou qualquer nível, até do circuito mundial mesmo, são meninas que se dedicam diariamente, então todo mundo tem seu mérito, sabe? Claro que aqui se tiver uma melhor escolha de onda, uma melhor. Vai acabar vencendo, vai predominar, e é isso, né? Mas é, não é o tempo inteiro também que a gente consegue pensar assim, né? É uma busca, é uma consciência diária que a gente tenta colocar na cabeça para poder evoluir como pessoa também, né? Que é super importante. Mas realmente eu faço um trabalho psicológico há alguns anos e isso me ajuda bastante. Mas, por exemplo, ano passado eu não consegui lidar muito bem e faz parte, né? Aprendizado também. Total. Duas coisinhas pra gente acabar. Dream Tour, você não correu a primeira etapa, né? Você vai.
Correu não, Não, né? não Não corri, correu a não corri primeira a etapa. primeira etapa. Deixa eu perguntar, as outras três, você vai correr? Como tá esse planejamento? Ou de repente não correr o Dream Tour faz parte do planejamento para você ter esse tempo de respiro, que você falou que ano passado foi muito atropelado. Como que tá para Dream Tour? Eu adoro competir o circuito do Dream Tour, assim, é um circuito que, nossa, veio para ajudar muitos atletas brasileiros com um título super irado, com uma boa premiação, tem feito toda a diferença e em nenhum momento eu descartei competir, eu realmente perdi o prazo da inscrição da primeira etapa, por isso que eu acabei não competindo. Entendi. E tem mais 3 etapas, né? No caso, tô descartando a princípio essa etapa que eu não fui. Então, realmente é um título brasileiro que eu super tô afim de conquistar um bicampeonato, se Deus quiser. Então, é um circuito que eu, como eu falei, adoro competir e espero fazer boas escolhas e boas baterias aí durante essas 3 etapas, né, finais. E o circuito brasileiro profissional é incrível, então esse evento eu vou competir a princípio as 3 etapas finais desse ano, se tudo der certo. Assim, espero. E quem sabe vem um título de campeã brasileira profissional, então bora lá. Tem Boa. muita coisa para acontecer, mas é um circuito disputadíssimo, né? As meninas estão surfando muito, É, o nível é altíssimo. altíssimo, assim, muito disputado. E é isso, né? Buscar fazer o melhor e deixar as coisas fluírem. Boa. E aí, para fechar o papo, a gente já até falou um pouquinho aqui, mas eu tinha separado para a gente fechar, que era que eu não podia passar sem te perguntar sobre a experiência olímpica. O que eu tinha planejado para te perguntar era de fato a experiência olímpica, de estar lá, de viver o que é uma Olimpíada. Tudo bem, não era ali em Paris, mas enfim, tava ali no ambiente olímpico e tudo mais. Mas aí, um pouco antes, aqui numa resposta que você acabou puxando e falou. Você falou de medos que você teve que enfrentar. Eu não sei se você estava se referindo a alguma coisa relacionada especificamente a Chopo, a como foi alguma coisa que aconteceu lá na Olimpíada. Não sei nem se você quer ou se sente à vontade em falar sobre isso, se quiser, ou se não quiser, tá tudo certo também. Não, super Mas tranquilo. me despertou essa curiosidade, porque eu lembro que nosso primeiro papo a gente tinha conversado muito sobre Chopo, porque você já estava classificada, a expectativa que estava para chegar lá, uma onda que você não conhecia. Então, se você puder falar um pouquinho sobre como foi a sua experiência e se esse medo que você citou aí agora um pouco numa das respostas aí era especificamente sobre Chopo, sobre a experiência, sobre o que você encarou lá, o que você se deparou por lá, o tipo de onda, a bancada, como é que foi um geral e sobre essa sensação que você teve. De fato, realmente a onda, como eu não conhecia, assustou muito assim de início, sabe? Requer muita experiência que você vai adquirindo com o tempo, não tem outro jeito, como dizem, é horas de bancada, né? Então, realmente eu tive que lidar um pouco mais sobre essa questão assim do lugar que foi, né? Já que eu não conhecia, então, tubo de backside, que é algo que eu não tinha muita experiência sobre e que eu tento buscar aprender bastante, porque não é tão simples, às vezes, a onda dobrando ali, você ter que botar pra baixo, né? Mas foi assim uma experiência olímpica maravilhosa. Eu não mudaria nada porque eu aprendi coisas super importantes assim para mim e fui super feliz nesse processo assim. A Olimpíada era um sonho para mim participar desde quando o surf entrou para as Olimpíadas, mas nunca foi algo que eu me impressionei muito sobre. Então eu fui, como eu falei da outra vez também, através de um título de campeã brasileira profissional. E isso para mim foi algo que eu me senti com bastante honra de fazer parte, sabe? Porque foi desde o início um título, pô, que eu surfei bem durante o ano todo, tava merecendo aquele título, sabe? O outro ano eu tinha batido na trave, tinha vencido 2 etapas, e eu queria muito aquele título. Então veio de uma forma super especial pra mim. Eu consegui uma vaga pro Isa que possivelmente poderia conquistar uma vaga para as Olimpíadas. E, cara, foi assim incrível pra mim. Eu surfei bateria por bateria, fiz o meu melhor e conquistei a minha vaga. Então, nisso ajudei até para conquistar mais uma vaga pro Brasil, foi crucial. Se eu não tivesse ficado em terceiro Sim. na minha bateria, que eu até perdi, se eu tivesse ficado em quarto, a gente não teria levado mais uma brasileira.
Inclusive, tive bateria com ela lá nas Olimpíadas, então foi, tipo, uma experiência muito incrível, assim. Tia Rupa, um lugar, meu Deus, maravilhoso. Espero voltar mais vezes. Então, foi uma experiência maravilhosa, assim. E, enfim, uma experiência olímpica é única, sabe? Quem já passou por isso sabe do que eu tô falando. E com certeza quem não passou e pode passar, deseja muito, né? E Olimpíada é algo que eu desejo muito ainda, ter uma medalha olímpica, ter uma medalha de ouro. Nossa, é Isso que um eu ia sonho falar. meu. Você falou que não tenta planejar muito quando a gente partir de prioridades, né? Você falou, não, eu tento, quero performar bem, tá mais focado em mim, mas deve dar aquele gostinho para 2028, né? De repente fala, putz, tá lá de novo. Deve ter, obviamente, um desejo aí dentro de estar lá de novo, né? Total, total. Tenho um desejo, é, nossa, super especial de poder estar lá. Espero muito que eu consiga essa vaga e vou lutar bastante para isso, mas também não quero me pressionar sobre isso, porque são passos que a gente dá, são muitas meninas disputando, buscando seu lugar ao sol, e eu vou estar lá buscando o meu também. Espero que dê tudo certo. E é isso, faz parte, mas não quero que seja algo ansioso, quero que seja mais uma experiência incrível, que eu possa lutar também por uma medalha, que é o meu sonho, então eu fico super feliz em poder ter essa chance no surf. Boa. Próximo evento é QS Layback. Barrinha, É, Layback Pro, isso, QS 4000. exato. Boa, legal. Estaremos de olho então. Eu acho que nosso papo era isso. Muito bom, Tainá. Muito bom te receber aqui de novo. Ter essa conversa de novo, para mim, espetacular. Assim, o nível de maturidade o nível de maturidade tá tão bom quanto o nível de surf que a gente tem visto nos Muito campeonatos. Então, obrigada. parabéns, Faz parabéns parte, por aprendendo tudo que você sempre, já né? fez. A vida é um Parabéns por eterno tudo que você já aprendizado. fez. Parabéns por esse ano que você já está tendo aí. E estaremos sempre aqui na torcida. E quem sabe a gente não faça mais papos mais para frente aí com mais conquistas e mais vitórias. Sejam de título, sejam de vagas, seja do que for. Então, obrigado mais uma vez por esse papo, Tainá. E boa sorte aí no restante da temporada. Muito obrigada, valeu pelo convite. Espero voltar mais vezes. Se eu tô aqui, sinal que tem dado algo bom, né? Então é Com isso. certeza. Valeu. Fechou. Quem chegou até aqui, de novo, a gente só pede para ajudar aí, compartilhando, curtindo o papo, comentando aqui, comenta sobre o surf da Tainá. Se você quiser ir mais além e ajudar, ficou passando um Pix na tela aqui. Então, guidorinesurf@gmail.com. E é isso, a gente se vê na semana que vem com mais um convidado. Aquele abraço. Valeu, tamo junto.